É informação, vou trazer por aqui, João. O Randolph, lembra do Randolph? Saltitante. Lépido e faceiro. Saltitante. Randolph desistiu de um projeto de lei que evitaria controle do Senado por Bolsonaro. Você acompanhou isso? Eu vi vagamente. Vou te contar então. Uma semana após apresentar a proposta, o senador Randolph Rodrigues, Randolph do PT, do Amapá, decidiu retirar o polêmico projeto de lei que poderia atrapalhar os planos de Jair Bolsonaro de ter o controle do Senado a partir de 2026. O pedido de retirada do projeto foi protocolado por Randolph, atual líder do governo Lula no Congresso Nacional, nesta segunda-feira, dia 9, 3 dias depois do Metrópolis revelar o teor da proposta. O projeto apresentado por Randolph alterava, atenção, a forma de eleição no Senado quando a renovação da casa será de 2/3 na próxima eleição. Ou seja, nas eleições em que cada estado vai eleger 2 dos seus 3 senadores, o Randolph queria uma mudançazinha básica. Segundo a proposta, em eleições como agora, de 2026, quando 2 senadores são eleitos por cada estado, o eleitor, na proposta do Randolph, teria direito a apenas 1 voto para o Senado. E os 2 candidatos mais bem votados seriam eleitos. Atualmente, as regras eleitorais são diferentes. A cada 8 anos, quando 2/3 do Senado são renovados, os eleitores votam em 2 nomes para senador, isso por estado, e os 2 mais bem votados são eleitos. No requerimento, não há uma justificativa. Para aliados, entretanto, o senador Randolph explicou que viu que há um projeto mais amplo de reforma eleitoral tramitando no Senado, relatado pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Por isso, ele entendeu que seria melhor retirar o seu projeto de tramitação e priorizar possíveis mudanças na lei eleitoral por meio do projeto que já está mais avançado na casa. O projeto não tem exposição de motivos? Não tem justificativa. Vou alertar a audiência, Bogo, que tem muita gente que desconhece. Aliás, a gente passou a dar importância para o Senado depois que a gente viu a porcaria que é Rodrigo Pacheco. Depois que a gente percebeu para que serve um senador de verdade, a gente passou a dar valor para a função. Por exemplo, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre outras pautas. O que vai acontecer agora em 2026, e é isso que o Randolph queria alterar, é que a cada 8 anos nós escolhemos 2 senadores. É o único momento onde você, para um cargo no legislativo, para a mesma função, terá a oportunidade de escolher 2 nomes. Ou seja, em 2026, nós teremos 2 nomes para escolher para o Senado. Ou seja, dos 81 senadores, nós renovaremos 2/3 da casa, elegendo 54 senadores, ou seja, 2 senadores por estado mais Distrito Federal. O que o Randolph queria? Que você votasse em um só. E aí os 2 mais bem votados entrariam. O que significa isso? Do ponto de vista prático. Vamos lá. O estado de São Paulo. Nós temos hoje 2 nomes. Temos, a priori, Eduardo Bolsonaro e temos Ricardo Salles. Esses são os 2 nomes já colocados para a direita em São Paulo. Ok? Ok. Imagine você teria que escolher ou um ou outro. Nesse caso, com grande possibilidade de divisão de votos a ponto de não eleger nenhum. Esse risco. E aí o segundo mais bem votado, que muito provavelmente seja Guilherme Boulos, representando a esquerda, faria com que houvesse um equilíbrio entre direita e esquerda nas eleições para o Senado em 2026, atrapalhando sim os planos da direita. Boa. Porque nós vamos votar em 2 candidatos, né?
ao Senado. Quando nós votamos, normalmente a direita vai votar em um, vota no outro. Então, tendo a maioria da direita, supondo esses dois candidatos, pré-candidatos, né, o Eduardo Bolsonaro e o Salles, a direita votaria, por exemplo, em São Paulo nos dois, levando os dois para o Senado. Isso acontecendo no Brasil, a chance da direita, dos conservadores, ter a maioria necessária no Senado para fazer o impeachment, por exemplo, nos ministros do Supremo, seria imensa, tá? Porque trocaria 2/3 e quase a totalidade ali seriam de senadores da direita. Essa mudança do Randolph, o que visa? Rachar. Ó, então faz o mais votado, porque aí o cidadão, o eleitor, votaria em um candidato só, em um senador só, e ainda que fizesse, Pitoli, um senador, ou Eduardo ou Salles, por exemplo, o outro candidato, tá, seria uma grande chance de ser da esquerda. Nós faríamos pelo menos ali 1/3, tá? Um pouquinho mais, mas com chance de não ter essa maioria necessária com essa alteração do Randolph. Agora, se você me perguntar por que será que o Randolph retirou o projeto que ele acabou de protocolar, sabe o que pode ter acontecido, Pitoli? Nós estamos aqui em dezembro de 2024, né? Pelo princípio da anterioridade, um ano antes das eleições você não pode mudar a regra eleitoral, certo? Então teria o prazo até setembro do ano que vem, ou até o início de outubro, para ter a aprovação desse projeto pelas casas, a sanção, a publicação e a entrada em vigor dessa nova regra antes do período referente a um ano anterior à eleição. O projeto do Randolph, sendo protocolado recentemente, tem que passar pelas comissões, Pitoli. Tem que chamar audiências públicas. Aí sim, lá na frente, ser pautado e de forma bicameral, né, passando pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, depois voltando para a casa que deu origem. Então, provavelmente, não daria tempo de trabalhar. O que deve ter acontecido, tá? Eu não conheço esse outro projeto a que ele se refere, que já existe em tramitação, mas deve ter algo parecido já adiantado, com pareceres de comissões, onde seria mais fácil você trabalhar numa emenda do que num projeto inicial. Então, provavelmente, é isso que aconteceu. Agora, o que me chama mais atenção é o seguinte: a turma lá do MASP, João, diz que golpista são as senhorinhas lá, senhorinhas que estão presas, foram presas com Bíblia embaixo da mão. Elas são golpistas. Isso que eles querem fazer de mudar a regra no meio do jogo para evitar o impeachment do ministro Supremo, para evitar o impeachment do presidente da República, isso não é golpe. Mas, ô Bogô, vou te falar um ponto que me chamou a atenção. Hoje, quem é que está mudando as regras eleitorais? Com muita tranquilidade, legislando? O Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal hoje, por exemplo, vamos voltar à questão do transporte de eleitores da eleição de 2022. No meio do processo, no meio da campanha, os caras autorizaram o transporte de eleitores. Voto dos jovens. Sem respeitar a anualidade, o tempo. Ou seja, os caras não estão nem aí para a regra. E o que sinto também é que Randolph, ele dá uma letra pro TSE. TSE, até pensei nessa lei aqui. O que vocês não pensam aí? Tá cheirando isso, Bogo? O TSE votar, modificar a forma da eleição dos senadores, seria uma coisa assim, juridicamente, normalmente, num país normal, numa democracia, num Estado democrático de direito, como é muito usado, seria proibido. Tá? Isso tem que vir por reforma mesmo na Constituição. Agora, hoje vai duvidar do quê, né, Pitoli? Não, nada. Lembrando que, né, acho que em 2026 o Cássio Nunes terá a presidência do TSE, né? E o André Mendonça vice, tá? Agora, coincidência ou não, eu presenciei ali, eu vi uma reportagem com o Gilmar Mendes, ele tratando de alguns casos de corrupção envolvendo o ministro Nunes Marques, né? Foi só uma cutucadinha, viu, Pitoli? Eles falaram a respeito disso, de envolvimento do Nunes Marques com problema de venda de sentença, de corrupção, mas deram só uma cutucada, tá? Lembrando da ex-corregedora
do CNJ. Eliana Calmon? Eliana Calmon, né? Entrevista dela no Pingo nos Is, onde ela disse que alguns ministros do Supremo engavetavam sentenças para depois ter as pessoas nas mãos, os deputados. Eu não sei, eu acho um pouco estranho. Será que levantaram, desengavetaram alguma coisa do Nunes Marques para tê-lo nas mãos na eleição de 2026? Vai saber. É duro, o achismo é... Bom, mas vamos lá.